Olá, tudo bem com você? Estamos chegando ao fim de mais um trimestre, de mais uma lição da Escola Sabatina. Tema muito importante, muito bom que temos estudado ao longo desses últimos 3 meses. E pergunto, você já fez aí a sua assinatura para o próximo trimestre, ano que vem? Já adquiriu sua lição? É bom ter esse material, esse guia de estudos, porque ele nos possibilita estudar todos os dias um trechinho, uma parte da Bíblia Sagrada, e isso é muito bom. Além do projeto Reavivados por Sua Palavra, que consiste na leitura de um capítulo por dia da Bíblia, nós temos também a lição da Escola Sabatina, que é, como eu disse, uma motivação para termos todos os dias um contato com a Palavra de Deus. Reservar um tempinho ali para estudar a Bíblia, com oração, com atenção, permitindo que a Palavra faça parte da nossa vida, seja incorporado aos nossos pensamentos, forme a nossa visão de mundo e, principalmente, nos aproxime de Deus. Quero aproveitar e pedir que você se inscreva no canal, se não fez isso ainda, compartilhe os vídeos aqui do canal, acione o sininho aí para receber os avisos de novos vídeos, novos conteúdos, tá bem? O tema dessa semana, na nossa lição que trata sobre a questão da morte, da imortalidade, é o 13, que fala do juízo, o processo do juízo. O verso para memorizar diz assim: é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Uma coisa é certa, não dá para fugir, para evitar, para escapar do juízo. O que nós podemos fazer é estar condenados ou ser vindicados, absolvidos nesse juízo. Quem tem medo do juízo de Deus? Aqueles que estão em falta, aqueles que vivem em pecado, aqueles que são condenados pela lei de Deus. Agora, os que estão em íntima comunhão com Jesus, aqueles que tiveram seus pecados perdoados, têm segurança no juízo. Eles não se preocupam, eles estão certos de que serão vindicados, serão tidos por justos por causa da justiça de Cristo. Domingo, o juízo final, o trecho inicial diz assim: para muitos, a ideia de julgamento significa condenação. Embora isso faça parte do processo, não devemos nos esquecer de que ele tem um lado positivo, pois também envolve a vindicação dos justos, como eu falava há pouco. Daniel se referiu a um juízo no tempo do fim em favor dos santos do Altíssimo. Está lá em Daniel 7, verso 22, um juízo em favor dos santos, dos santificados, dos salvos. O juízo inclui os dois aspectos. Ouve tu nos céus, age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague por seus atos, e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Está em 1 Reis, capítulo 8, verso 32. Perceba, para que pague segundo seus atos, o ímpio, e para que retribuas o justo segundo a sua justiça. Então, o juízo tem essas duas facetas aí. Os textos devem ser entendidos como não é condenado e não entrará em condenação. Os textos que foram escolhidos para a leitura aqui da parte de domingo, Mateus 25, 31 a 46 e João 5, 21 a 29. Então, não é condenado aquele que aceitou a justiça de Cristo, o seu plano de redenção. Não entrará em condenação. Ao refletir sobre o juízo, devemos ter em mente que somos salvos pela graça, justificados pela fé e julgados pelas obras. A base do juízo é a lei moral resumida nos 10 mandamentos. As obras são evidências externas da genuinidade da experiência salvífica e, consequentemente, serão avaliadas no juízo. É bom que sempre isso fique claro, que nós não somos salvos pelas obras, por guardar os mandamentos, por fazer isso ou aquilo para Deus ou para o próximo. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Mas as boas obras são evidência concreta, visível, daquilo que foi realizado no nosso interior. É como aquela velha comparação, né, que a gente faz. Uma macieira não dá maçãs para provar que é uma macieira. Ela dá maçãs, ela produz maçãs, porque ela é uma macieira. Assim também o cristão. Ele não produz boas obras, não guarda os mandamentos de Deus, não é um fiel dizimista, não pratica obras
de caridade porque ele quer provar que é um cristão, é porque ele já é um cristão. É natural daquele que anda com Deus, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, que está salvo pela graça, praticar obras correspondentes à vida de um cristão que anda com Cristo. Então é a consequência, e por isso as obras, elas são consideradas no juízo porque elas são um indicador visível, concreto, digamos palpável, de uma vida transformada. Mais cedo ou mais tarde, o cristão que anda conectado com a videira, que permanece em Cristo, ele produz as obras correspondentes à vida de um cristão. No fim, o juízo não é o momento em que Deus decide nos aceitar ou rejeitar, mas o momento em que ele indica qual é a nossa escolha final, se o aceitamos ou não, uma escolha manifestada pelas nossas obras ao longo do tempo, ao longo da vida. Aí vem as lições de segunda, terça e quarta, mostrando as fases do juízo. Isso é bem interessante, né? Na segunda, a gente analisou aqui o juízo pré-advento, a fase que acontece antes da volta de Jesus. Depois, na terça-feira, o juízo milenar, como o nome já diz, é a fase que ocorre durante o milênio, após a volta de Jesus. E, na quarta-feira, estudamos o juízo executivo, que é o momento em que as sentenças são dadas, a execução delas ocorre, e isso é depois do milênio. Então, segunda-feira, juízo pré-advento, essa crença, né, essa doutrina do juízo pré-advento, ela está fundamentada em 3 ensinos bíblicos básicos. Primeiro, a noção de que todos os mortos justos e injustos permanecem inconscientes no túmulo até a ressurreição final. Então, ninguém está consciente agora, até porque não faria sentido, veja, se a pessoa morre e já vai para o céu, ou para o inferno, ou purgatório, como alguns católicos aí entendem, ela já teria recebido a sua sentença, já teria sido julgada e recebido o galardão, o prêmio, vida eterna ou castigo. Mas a Bíblia diz que vem o dia, né? Essas pessoas vão receber o galardão. Jesus, como diz o Apocalipse, ele virá para dar o galardão, a recompensa. Como ele vai dar a recompensa em sua segunda vinda, se, como algumas pessoas pensam, creem, as pessoas já recebem essa recompensa após a morte? Então, a doutrina do juízo pré-advento, como diz aqui, ela está baseada no primeiro pilar, que é a crença de que os mortos, tanto justos quanto injustos, estão inconscientes no túmulo até a ressurreição final. 2. É a existência de um juízo universal de todos os seres humanos. Tem vários textos bíblicos que sustentam essa crença, né, essa doutrina do juízo universal. Terceiro, é o fato de que a primeira ressurreição será a recompensa abençoada para os justos, e a segunda ressurreição será a morte eterna para os ímpios, como a Bíblia deixa bem claro em vários textos. O que isso significa é que, se todos os seres humanos serão julgados, isso deve ocorrer antes de suas respectivas ressurreições, porque nelas eles receberão a recompensa final. Então isso não pode ser de outra forma, né? Se na ressurreição, quer seja para a vida ou para a condenação, como diz João 5, 28 e 29, a recompensa é dada, então é necessário que haja um juízo anterior à volta de Jesus, anterior à concessão do prêmio, para que o caso de cada um seja decidido. A isso chamamos de juízo pré-advento, juízo investigativo anterior à volta de Jesus. O livro de Daniel nos ajuda a entender tanto o tempo quanto a natureza desse juízo pré-advento. No fim dos 2.300 dias, ou 2.300 anos, lá de Daniel 8,14, em 1844, o santuário celestial seria purificado. E aqui tem os textos na lição para você analisar, né, em Daniel, Hebreus. E o juízo investigativo pré-advento começaria, Daniel 7, 9 a 14. 2 formas diferentes de expressar o mesmo evento. E o juízo é em favor dos santos do Altíssimo. Ou seja, são boas notícias para o povo de Deus. Quando você estuda Daniel 8 e 9 com atenção, aqui no meu canal você pode colocar no buscador aí Daniel 8, Daniel 9, você vai encontrar aí vídeos em que esse assunto é bem explicado, né? Então ali nós entendemos que em 1844 começa o Yom Kippur celestial, o dia do juízo celestial, em que o juízo pré-advento inicia então. Então desde 1844 até pouco antes da volta de Jesus, esse juízo estará em processamento. Ok? Terça-feira, juízo milenar.
A Bíblia nos diz que na segunda vinda de Jesus, tanto os santos que estiverem vivos quanto os que forem ressuscitados encontrarão o Senhor nos ares. Todos os santos serão levados ao céu para habitar nas moradas celestiais que ele mesmo lhes preparou. E somente no fim do milênio, a Nova Jerusalém descerá à terra e se tornará o lar eterno dos santos. Assim, durante o milênio, enquanto a terra permanece desolada, os santos reinarão com Cristo no céu. E aqui tem todos os textos que fundamentam, né, essa crença, e os textos para leitura no dia de terça-feira foram 1 Coríntios 6, 2 e 3 e Apocalipse 20, 4 a 6, 11 a 13. Ambos os textos aqui falam de tronos, falam que os seres humanos vão julgar até os anjos caídos, obviamente, vão julgar as pessoas que se perderam. Como assim nós vamos julgar se acabamos de ver que o caso das pessoas é decidido no juízo pré-advento, antes da volta de Jesus? Não é que os salvos terão poder decisório, não é que os salvos, vamos nos ver lá também, nós teremos ali condições de decidir quem vai permanecer salvo para sempre e quem realmente terá que ficar perdido. Não. Lá no céu, segundo a Bíblia, os registros estarão abertos ao escrutínio, à análise dos remidos. Teremos 1000 anos para tirar toda e qualquer dúvida sobre qualquer aspecto do grande conflito. Como dizem alguns, né, haverá 3 surpresas quando chegarmos ao céu, né? A primeira é, eu estou aqui. A segunda é, por que aquela pessoa não está aqui? E a terceira é, você está aqui? Porque, de fato, se olharmos para nós mesmos, não temos realmente nada que nos recomende o céu, não temos méritos nenhum, não temos mérito nenhum para estar lá. Daí a surpresa, nós, pecadores redimidos, estando no céu, realmente é uma grande surpresa, uma feliz surpresa. Então, por que aquela pessoa que nós julgávamos tão boa, talvez não esteja lá? Por que um líder espiritual, alguém que levou tantas pessoas a Jesus, não estará no céu durante o milênio? Poderiam ficar dúvidas na cabeça das pessoas, e aí os registros serão abertos, serão acessíveis, para que todos possam tirar suas dúvidas a respeito de todas as coisas. Então, o milênio é inclusive para a segurança do universo. Note, Deus é o Criador Todo-Poderoso. Ele poderia dizer assim, eu julguei e está acabado. Eu decidi os casos. Mas Deus é tão transparente e até humilde, digamos assim, que ele se coloca à disposição dos salvos para que eles possam ter acesso ao julgamento que foi processado antes da volta de Jesus. Então, os livros são abertos. Deus não precisaria de livros, de registros ou de banco de dados, alguma coisa assim, né? Mas em favor dos remidos, que não são oniscientes, Deus, então, tem esses registros. E todos os casos, repito, poderão ser esclarecidos para o bem dos remidos. O milênio, então, é a fase de juízo de comprovação. É quando os salvos poderão averiguar, comprovar, analisar, como eu disse, né, fazer um escrutínio daquilo que foi feito por Deus com a ajuda dos anjos. É um juízo de comprovação. Os casos já estão decididos. E aí vem na sequência, na quarta-feira, né, o juízo executivo, que quando o milênio acaba, a Nova Jerusalém desce à terra com os remidos, aí acontece a segunda ressurreição, como está lá em Apocalipse 20, os ímpios ressuscitam, Satanás e seus anjos são soltos da sua prisão circunstancial, não tinham mais a quem tentar durante 1000 anos, agora eles têm um exército gigante nas mãos para enganar, para tentar, como diz a Bíblia, tomar a santa cidade, né, de assalto, e aí, como nós lemos lá no Apocalipse 20, desce fogo do céu e os consome. Consome, porque se nós lemos, por exemplo, Malaquias capítulo 4 e outros tantos textos, nós vemos que o destino final dos ímpios é a aniquilação, porque o oposto de vida é morte. O oposto de vida não é morte, não é vida no inferno para sempre. Aqueles que não querem viver com Deus e os remidos para sempre no paraíso restaurado, não haverá uma alternativa, a não ser não mais existir. A Bíblia chama isso de obra estranha de Deus, quando ele terá que, respeitando a vontade dos ímpios, destruí-los.
apagá-los da existência. Obra estranha, porque Deus é o criador da vida. Deus sempre quis salvar e fez de tudo, tudo para salvar cada ser humano e cada anjo caído. Tanto é assim que, como está escrito, né, todo joelho se dobrará diante de Deus. Alguns louvando e glorificando a Deus, os salvos, outros apenas reconhecendo que Deus foi justo em tudo o que fez. O próprio Satanás reconhecerá a justiça de Deus. O juízo executivo é a intervenção divina punitiva final e irreversível na história humana. Julgamentos punitivos limitados ocorreram, por exemplo, na expulsão de Satanás e de seus anjos rebeldes do céu, na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, no dilúvio, na destruição de Sodoma e Gomorra, na morte dos primogênitos no Egito, na morte de Ananias e Safira no Novo Testamento. Portanto, não é surpresa que haverá um juízo executivo dos ímpios também no fim da história humana. Alguns podem pensar, mas Deus é tão tirano, é cruel, vai fazer isso com as pessoas. Note, em cada caso aqui desses juízos limitados, houve tempo de graça. Houve tempo para que cada pessoa reconsiderasse sua posição, suas ideias, sua conduta, o lado que escolheu. E somente depois de tudo ficar às claras é que a sentença foi dada. E no fim da história não vai ser diferente. Como acabei de dizer, todos vão se prostrar reconhecendo a justiça de Deus. Santo e justo são os teus atos, né? Reconhecendo essas pessoas. Então, assim como a graça de Deus ela está presente em toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, por exemplo, quando Deus poupa Nínive, a capital do terrível Império Assírio, porque o profeta Jonas foi até lá, pregou a mensagem de salvação e todos se arrependeram, inclusive o rei. Deus poupou a cidade. Ela estava prestes a ser destruída. Deus poupou a vida de Raabe, uma prostituta que vivia em Jericó. Havia ali muitas pessoas ímpias, pessoas más, mas ela aceitou a oportunidade, ela abraçou a oportunidade de ser salva junto com o povo de Deus e entrou inclusive na linhagem de Jesus. Há muitos exemplos de graça e de juízo no Antigo Testamento, assim como também há muitos exemplos de graça e de juízo no Novo Testamento. No Novo Testamento vemos Jesus perdoando, salvando, restaurando, mas também vemos Ananias e Safira, por exemplo, sendo fulminados por terem mentido para Deus. Eram ímpios ali dentro da igreja, causando problemas e trazendo um exemplo que seria muito negativo para a igreja que estava nascendo naquele momento. Então, é o mesmo Deus. Vemos Deus no fim da história, no fim do Novo Testamento, finalmente destruindo os ímpios, destinando-os ao lago de fogo, aqueles que realmente não aceitaram e desprezaram a graça salvadora de Deus. É o mesmo Deus do Antigo e Novo Testamento. É o mesmo Deus que nos convida ao arrependimento, nos convida a permanecer nele para ser salvos, para no juízo ficarmos tranquilos. Quinta-feira, a segunda morte. E aí reforça esse conceito de aniquilação, né? O grande conflito, página 555, diante de todos os fatos do grande conflito, tanto fiéis quanto rebeldes de todo o universo declaram em comum acordo: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos reis, ó Rei das nações. E aí os textos são Malaquias 4:1, Apocalipse 20, 14 e 15, 21, 8, que, como eu disse, falam de aniquilação, de não mais existência, né? Almejariam fugir, aqui falando Ellen White dos ímpios, né, também no grande conflito, almejariam fugir daquele santo lugar, receberiam alegremente a destruição para que pudessem se esconder da face daquele que morreu para redimi-los. O destino dos ímpios é determinado por sua própria escolha. Sua exclusão do céu é fruto da própria decisão deles e será um ato de justiça e misericórdia da parte de Deus. Como eu disse, o Deus que sempre respeitou a livre escolha de suas criaturas. Se Deus não respeitasse a livre escolha dos seres humanos, dos anjos, bastaria ele manipular a mente deles, ou fazer uma lavagem cerebral, promover uma amnésia geral, e aí ninguém mais saberia que viveu uma vida de pecado, de rebelião, e estava tudo resolvido. Levava para o céu robozinhos, autômatos sem vontade própria. Mas não é assim. O fato de que Deus respeita a liberdade de escolha, ele também se manifesta, ele também fica claro quando vemos Deus executando finalmente o juízo executivo, né, o juízo final mesmo ali, quando todos os ímpios, os demônios, os anjos caídos, são lançados no lago de fogo, que Apocalipse chama de segunda morte.
e dali não se volta mais, né? Aquilo ali desfaz, destrói completamente os seres. Momento triste, momento realmente muito triste para Deus, principalmente, mas que, como eu disse, ele ocorre em respeito à decisão de cada um. Que nós possamos, né, enquanto aqui estamos antes da volta de Cristo, no juízo investigativo, juízo pré-advento, aproveitar as oportunidades de salvação. Correr para Jesus, clamar pelo perdão dos nossos pecados, pedir que Ele nos purifique de toda maldade e nos torne aptos, pela sua justiça, a estar em pé diante de Deus e permanecer seguros, tranquilos, enquanto o juízo se processa, porque o juízo vai simplesmente nos declarar, finalmente, salvos, justos, livres do perigo. Só tem medo do juízo aquele que está em débito com Deus. Aqueles que estão em paz com Deus, eles se sentem tranquilos e sabem que no fim a vitória é garantida. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição da Escola Sabatina, que nos fez recordar conceitos bíblicos tão importantes, especialmente o de que neste momento um juízo se processa. Não precisamos ter medo dele, mas precisamos entender que são tempos solenes, tempos de análise do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, tempo de perdão, de restauração, de entrega do coração para Jesus. Pedimos-te, ó Pai, que nos dês a certeza da salvação, que nós possamos andar de mãos dadas, conectados à videira, de mãos dadas com Jesus o tempo todo, e assim ter a certeza da defesa dele, porque ele é o nosso advogado. Neste momento ele é o nosso advogado. E ajuda-nos, Pai, a aproveitar toda a oportunidade para falar às pessoas de que o juízo está acontecendo, mas há um Deus que está advogando a causa daqueles que se arrependem. Que nós possamos pregar a respeito da graça, da salvação e também da volta de Jesus a todos quantos nós entrarmos em contato. Com quem nós entrarmos em contato. Nós oramos, Senhor, e tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.